Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram ao longo da semana no nosso Venture Capital aqui, nesse ecossistema brazuca de startups. Meu nome é Amori Pinho, sou fundador da Investidores VC. Toda semana a gente chega com notícias quentinhas, criado pelo nosso time aqui, que deixa isso tudo macio, entregue para você na sua casa, seja onde você estiver, assistindo isso de tablet, de televisão, ouvindo no seu carro, escutando a gente aonde for. Você sabe que esse time, composto por Cauê Calas por trás das câmeras, pelo Guilherme Irata nas redes sociais e pela Ana Flávia, nossa head de comunicação e curadora do podcast, entregando para você sempre bons episódios. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, e mais uma semana aqui com boas notícias do nosso mercado de startups. Então, para você ficar bem informado, fica com a gente até o final. Lembrando que agora são 8 horas e 44 minutos. Repita. 8 horas e 44. O Big Deals está no ar. E a gente já vai começar essa semana falando aí de mobilidade, matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. Rhino capta $1 milhão, dobra a valuation e faz parceria com BTG Pactual. A Rhino recebeu um investimento de $1 milhão das Angels Deck Global Ventures e Clapper Ventures, o que dobrou seu valuation em apenas 5 meses. Essa rodada de investimento foi puxada aí pelo sólido desempenho da empresa no mercado. A plataforma opera oferecendo transporte de carros blindados aqui em São Paulo e tem está crescendo uma taxa mensal aí de 30% e já atingiu rapidamente os 250 mil usuários. Com o capital recebido, a Rhino planeja expandir sua frota, reduzir o tempo de espera e aprimorar as funcionalidades do aplicativo. Além disso, a empresa estabeleceu uma parceria estratégica com o terminal BTG Pactual lá no aeroporto de Guarulhos, focando na oferta de serviços diferenciados para passageiros preferenciais. E para quem não sabe exatamente o que a Rhino faz, imagine um Uber, só que blindado. Então você tem esse transporte de A para B num carro, garantindo a sua segurança. E realmente, Aninha, é um crescimento excepcional. Eles estão falando aqui na matéria que eles crescem uma taxa mensal de 30%. Isso no mundo das startups é hypergrowth, ou seja, os caras estão crescendo mais rápido do que eu consigo até avaliar investimento na rodada, né? Se ele cresce 30% ao mês, em 3 meses esse cara está maior, está ao dobro, né? Então, um super crescimento, mas que ao mesmo tempo me deixa aqui com uma pulga atrás da orelha. Por que só $1 milhão? Né? $1 milhão para quem já tinha captado 18 milhões de reais. Então, é uma extensão, é um dinheiro estratégico, é para conseguir uma licença para fazer outras coisas, é para usar o que esse $1 milhão da Rhino? Eu estou aqui curioso para querer saber essa matéria, mas vale a pena destacar que é um mercado que não tem como diminuir, principalmente nas grandes capitais, né, Aninha? Porque aqui, segundo a ONU, a gente tem até 2050 65% da população mundial morando nos centros urbanos. O Brasil e os centros urbanos, a gente sabe da violência, da insegurança, e a gente sabe como São Paulo concentra muitos milionários e bilionários brasileiros. Exatamente. Então, estão no lugar certo, na maior praça, na maior cidade, com o maior GDP per capita desses milionários, agora com um pouquinho mais de grana para continuar essa expansão. E fiquei sabendo desse terminal do BTG, tá? Estão falando que tá o luxo para os milionários, hein? Você tem ali o carro que te leva até o avião, uma sala de espera automática, um monte de benefíciozinhos. Ainda não sou, tá? Terminal BTG ali, VIP, mas tá aqui feito o meu autoconvite. Quem sabe, BTG, vem na gente. E a gente continua aqui o nosso Big Deals com uma super matéria também do setor de tecnologia, uma espécie de essa parte conversacional, mistura um pouco de inteligência artificial, um pouquinho de chatbot, etc. Matéria do Startups, da Stephanie Tondo. OmniChat levanta 50 milhões de reais e lança agente de AI para vendas. A startup OmniChat, especializada em comércio conversacional, ou seja, aquelas mensagens que você recebe em vários canais e precisa ter um lugar para concentrar para não perder o cliente, anunciou uma nova ferramenta inovadora chamada Wiz, após receber um aporte de 50 milhões de reais. Olha isso, sim é dinheiro. A rodada foi liderada pela Quartzo Capital, Attitude Ventures, com a participação da Honey Island e Kazakh Ventures. O principal diferencial do Wiz é permitir que as empresas criem seus próprios agentes autônomos de inteligência artificial sem a necessidade de programação
o desenvolvimento extensivo. A gente tem visto isso em várias startups, né? Você criar o seu atendente com a voz específica para ele poder conversar com as pessoas. Virou feature de um monte de startups de AI aí e agora uma grandona do mercado está colocando isso dentro da própria ferramenta. A OmniChat, pessoal, já atende mais de 500 marcas, como Decathlon, Acer, Natura, Grupo La Moda e o Asas, né? Que foi a fusão da Arezzo & Co. com, não lembro a empresa, mas foi a recente fusão delas. Com a nova injeção de capital, a empresa planeja expandir as operações dela e melhorar a automação de vendas online através desses agentes de AI, que são capazes de fornecer interações humanizadas completas com os consumidores, Aninha. Quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente sempre está falando, né, cada vez mais de AI atuando e principalmente isso no setor comercial, que é onde eles atacam aqui, né? É uma dor sempre muito grande de garantir essa cadência, de conversar com esse cliente, de seguir esses próximos passos. Então, eles trazem esse diferencial dos agentes autônomos e outra coisa que eu achei interessante também é que eles oferecem uma plataforma de analytics também desses dados diretamente com eles. Então, você consegue ver número de atendimento, tempo médio, pesquisa de satisfação, taxa de conversão, a taxa do funil de vendas ali. Isso são métricas que para time comercial contam muito. Então, faz muito sentido ver tudo isso integrado numa única ferramenta. E principalmente saber canal a canal, né? Porque a gente fica querendo saber o que está funcionando. Será que foi atendimento pelo WhatsApp? Será que foi o atendimento por AI? Será que foi meu Instagram? E aqui está tudo muito bem resolvido por essa startup que já tem um belo mercado, né, Ninha? A gente já ouviu falar muitas vezes da OmniChat, né? Uma startup super conhecida nesse setor de atendimento e vendas. Vamos continuar acompanhando esse setor, mas agora a gente vai falar sobre EdTech, matéria do Startup, da jornalista Cecília Ferraz. Principia capta 190 milhões de reais para solucionar problemas de evasão escolar e inadimplência. A Principia é uma startup focada em soluções tecnológicas e financeiras para o setor educacional e acabou de captar um investimento de 190 milhões de reais. Essa quantia é uma extensão de uma rodada Series A liderada pela Valor Capital Group, que foi de 80 milhões de reais, além de financiamentos via FDICs e segurizadoras, somando aí 110 milhões de reais. Com apenas 3 anos no mercado, a empresa atende mais de 600 instituições de educação por todo o Brasil. E o modelo de negócios dele integra softwares acadêmicos com serviços financeiros para assegurar o recebimento pontual das mensalidades escolares através de uma solução de zero inadimplência. Assim, as instituições ganham previsibilidade enquanto concentram sua missão na educação. O faturamento anualizado atingiu 170 milhões de reais até o primeiro trimestre de 2025 e agora planeja colocar novos recursos para ampliar o seu software e integrar novas tecnologias como inteligência artificial. E olha só, 3 anos e a empresa atingiu 170 milhões, tá? Até o primeiro trimestre. Nossa, não, faturamento analisado atingindo 170 milhões até o primeiro trimestre de 2025. Gente, olha só, é uma performance por tempo de vida maior até do que o G4 Educação, que levou 5, 6 anos para bater os 350 milhões, né? Ou seja, impressionante. Eu acho que a gente já falou desse modelo de negócio, mas não para educação, para aluguel, né? Lembra? O aluguel garantido, né? Tem algumas startups que fazem isso. Chegam para as imobiliárias e falam, você não vai ter mais inadimplência, não. Deixa que eu cubro aqui. Agora, quando esse cara parar de pagar, quem é o cobrador sou eu. E ele vai pegando uma porcentagem dessa antecipação de todos os aluguéis. Então, tem aqui muito, sim, de inteligência artificial, né? Quanto da base vai dar churn? Será que esse cara está deixando de pagar? Será que ele já está ficando enrolado? Será que eu tenho que dar mais prazo ou não? Ele é um cliente que não vai pagar mesmo. E a gente sabe que tudo isso em educação fica mais complexo, porque você não pode, por exemplo, tirar um aluno do colégio... Impedir ele de entrar. Né? Ou impedir ele de entrar porque os pais não pagaram 2, 3 meses. Então, eu lembro de, às vezes, conversar com faculdade, colégios, amigos antigos, falando, cara, tem alunos aqui que estão há 9 meses e os pais não pagam, mas a gente não pode fazer nada. Né? O aluno tem que estar protegido, o aluno não tem nada a ver com isso. Essa solução traz mais previsibilidade e traz mais sanidade no mundo educacional, principalmente dessa área de cobranças. E a gente segue com matéria de Health Tech do Startup, da autora jornalista Cecília Ferraz. Runa recebe 1,5 milhões de dólares para expandir o uso de inteligência artificial em diagnósticos de câncer. A startup brasileira Runa levantou 1,5 milhão de dólares numa rodada de investimento liderada pela Cortex Ventures. Participaram também Big Bets, New Ventures Capital e investidores anjo. O valor captado será destinado à ampliação da sua plataforma multicâncer, focada em algoritmos para triagem e tratamento dos cânceres de mama, pulmão,
próstata e colo de útero. O modelo de negócio da Runa é inovador por utilizar inteligência artificial para analisar exames de sangue rotineiros com alta taxa de assertividade nessa detecção precoce dos diferentes tipos de câncer. Eu vi isso na China, Ninha. 7 anos atrás, eu visitei uma empresa que usava exames de sangue para fazer essa pré-detecção, né? Uma detecção precoce dos cânceres, e agora isso chega no Brasil. Eu estava justamente hoje no Hospital do Câncer de São Paulo, visitando parente, etc. Então, isso é tão relevante, tão importante, que assim, eu só posso reverberar essa mensagem aqui, ver esse tipo de inovação acontecendo no Brasil. Esse avanço já está disponível tanto para instituições públicas, que no Brasil é muito bem avaliada, né, para o tratamento de câncer. As instituições públicas são ótimas para isso, apesar de um pouco caótico, quanto as privadas como ferramenta complementar aos métodos tradicionais. Eles atingiram um marco impressionante ao ter mais de 5 milhões de exames analisados com inteligência artificial, criando uma das maiores bases oncológicas mundiais, Aninha. Excelente essa notícia aqui da Runa. Não conhecia especificamente essa startup, já conhecia a tecnologia. Muito boa notícia para os brasileiros ter isso aqui em território nacional. Isso é muito legal. A gente tem falado, né? Na semana passada a gente falou muito sobre o movimento de wellness e sobre como essa prevenção à saúde e às doenças tem mudado essa mentalidade aqui no nosso modelo brasileiro, que sempre foi muito de quando tem a doença, trata, medica, mas não se previne, né? Não olha muito para esse momento anterior. Muito legal a gente ver isso, e também a gente sabe o desafio que é para uma startup, quando a gente fala não só de saúde, mas isso de, imagina quantos testes, a aprovação para a gente ter isso, e é muito dinheiro envolvido para isso acontecer, né? Então, colocar capital, você ter empresas acreditando e colocando, investindo de fato nessas soluções é muito importante, não só para a startup, para o desenvolvimento do mercado, mas é isso, para a nossa saúde, para o nosso momento aí de health tech. Então, muito legal ver essa matéria rolando. Parabéns, galera. E a gente falando de wellness aí, a gente continua um pouquinho nessa pegada, mas agora de um M&A, matéria do Startups, da jornalista Leandro Miguel Souza. O Wallbox compra Experimenta.ai para compor ecossistema de wellness. A Wallbox é uma beauty tech focada na assinatura de caixas de produtos de beleza. Essa semana adquiriu a Experimenta.ai, startup conhecida por sua plataforma inovadora de amostragem de produtos. O negócio não teve valor divulgado, mas se encaixa na estratégia aí da Wallbox de promover um ecossistema mais amplo dentro desse setor. A Experimenta.ai destaca-se pela sua capacidade de gerar dados acionáveis através das percepções dos usuários após as experimentações. Interessante. E no primeiro ano já faturou R$1 milhão e estabeleceu parceria com mais de 90 marcas. Agora, após a aquisição, a Wallbox planeja integrar a logística e reestruturar essa operação da Experimenta.ai para alinhar os seus planos estratégicos, considerando o lançamento de marcas dentro do ecossistema e um marketing direcionado para geração Z, estimando aí que os resultados apareçam em 2026. Aninha, você já recebeu uma caixinha da beleza? Nunca recebi. Você teve vontade uma vez de assinar isso? O que será que vem? É o quê? Maquiagens diferentes? Cores diferentes? O que geralmente vem nessas caixinhas? Eu lembro muito a Glambox, que acho que é uma das primeiras do mercado, famosa, né? A mais famosa. Eu sei que a Glambox você tem níveis. Então você tem kit. Você quer receber cuidados pessoais com pele, ou você quer maquiagem e beleza? Você tem as categorias que você escolhe. E aí vem ali alguns produtinhos selecionados e sempre vem um outro mimozinho ali, surpresa, nas caixinhas de assinatura. O legal a gente lembrar que a gente está justamente nesse mercado, a gente falou isso no início do ano com as tendências, que é essa personalização em massa, né? Porque olha só que legal, você recebe uma caixinha com um monte de produto, não pode ser uma base de maquiagem, uma cor diferente da sua. Exato, não pode ser um batom que você não gosta, então você já tem a personalização. Você recebe também a surpresinha, então por isso, uau, né? Tem que ser uma coisa diferente. O que promove ainda mais o feedback para as marcas. Porque o grande modelo de negócio aqui lançamos um batom novo da Boticário. A Boticário recebeu os feedbacks do que o pessoal achou desse batom. Agora, uma coisa muito legal aqui é que hoje a gente vive o boom também do unboxing. Então, para quem... Aí vem a provocação. Será que as It Girls, que são essa mulherada da maquiagem, das roupas, etc., estão assinando só porque gostam das Glam Box, ou porque elas também querem, gente, olha o que eu recebi aqui, olha esse produto novo. Isso é conteúdo, né? Total. Receber makes diferentes, etc. Então, tá aqui a nossa divulgação nessa rodada num mercado que a gente sabe que no Brasil cresce muito. Cuidado, beleza pessoal, esse universo em volta do wellness e da própria experiência, né, de marcas e produtos está cada vez mais forte aqui no nosso ecossistema. E nós seguimos de uma matéria de quê?
Qual a matéria que está sempre aparecendo aqui? Segmento? Qual que a gente não falou aí? Inteligência artificial na veia aqui. Matéria do startups.com.br, da jornalista Stephanie Tondo. Startup de chips. Batatinhas? Não. Chips eletrônicos. Capta 44 milhões de dólares para competir com ninguém nada menos que a NVIDIA. A startup israelense Speed Data acaba de levantar uma rodada série B significante, no valor de 44 milhões de dólares. Façam as contas aí, estamos falando de mais ou menos uns 250 milhões de reais. O financiamento foi liderado por investidores como Walden Catalyst Ventures e Koch Disruptive Technologies, agregando um total arrecadado pela empresa a impressionante 114 milhões de dólares no total, 600 milhões de reais captados. A proposta da Speed Data é desenvolver APUs, que é a unidade de processamento analítico da inteligência artificial. Você já deve ter ouvido aí as CPUs, né, que são os processadores que a gente tem nos nossos laptops, mas os chips da NVIDIA são considerados as APUs, essas unidades hiperinteligentes que estão evoluindo super. Elas são muito mais eficientes que as GPUs tradicionais e muito mais do que CPUs, tá? Um trunfo valioso na era do Big Data e AI. O modelo de negócio da Speed Data se baseia na oferta desses processadores para aplicações em banco de dados e cargas voltadas à inteligência artificial. Eles estão aqui mandando bem num setor que é super competitivo. E na semana passada, a gente estava aqui com o pessoal da NVIDIA, né, batendo papo com as nossas startups. E a pergunta que eu fiz para ele foi exatamente essa. Vem cá. Não que eu quero atrapalhar vocês, mas não tem nenhum concorrente da NVIDIA, não? Aí ele falou, olha, até tem umas empresas aqui, mas no tamanho, no nível que a gente está, não tem mesmo. A NVIDIA está dominando esse mercado, mas agora você tem aí alguns processadores mais específicos para isso. Como resultado principal dessa estratégia de investimento, etc., espera-se que esse novo produto impulsione significativamente a capacidade analítica dos clientes corporativos da Speed Data, solidificando sua posição contra gigantes como a NVIDIA, que tem só 100 vezes mais dinheiro. Então, é isso que eu ia falar, gente. A Speed Data ousada, hein? Falar que, vim para competir com a NVIDIA, porque a gente tem falado sobre isso, né? No ano passado, a gente, falou umas 2, 3 vezes de NVIDIA captando investimento, captando dinheiro e sendo líder do mercado, né? Agora, com as AIs crescendo, com a competição de cada um, quem tem a melhor AI, a parte de processamento, essa parte precisa acontecer e a NVIDIA domina o mercado, basicamente. E agora a gente tem, eu não sei se eles falaram, né, se somos competidores, mas, obviamente, o mercado vai fazer essa comparação. Ousados e vamos continuar acompanhando. É legal para a gente que acompanha, que não está nisso, né? De competitividade nos traz mais oportunidades, mais possibilidades. A gente que está na ponta de receber a tecnologia, né? Então... teve uma matéria quando a gente fez a nossa primeira ou segunda rodada que a gente falou, nós seremos a XP das startups. Eu não falei... Eu vou bater na XP, eu vou ser o concorrente, prepare esse XP Investimento. Não dá. A XP Investimento pra gente é como se fosse a NVIDIA pro pessoal aqui, mas eu gostei da agressividade, tá? Isso. Gostei. Quem sabe não é uma pequena provocação pra NVIDIA daqui a pouco chegar e, ó... M&Azinho. Vocês vão acompanhar aqui se essa notícia acontecer, pode ter certeza. Se tiver êxito, a gente vem aqui contar para vocês os M&As. Essas foram as nossas notícias da semana. Uma semana movimentada aqui, bons deals. E como sempre, a gente traz em primeira mão para você terminar a semana muito bem informado. Não deixe de acompanhar a gente em todas as redes sociais, @investidoresvc, @muripinho também, porque a gente está sempre com mais conteúdos para vocês. Curte, compartilha, manda para o seu amigo que gosta também de entender um pouquinho desse mercado, não está muito por dentro. Compartilhe o Big Deals porque nos chega a mais pessoas e ajuda a crescer o nosso ecossistema. É isso aí, pessoal. A gente encontra vocês novamente na semana que vem. É isso aí. Até lá. Tchau, tchau.